Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se e você já estará inscrito. Peço que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa mensagem com outras pessoas através da sua rede social. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar de algo interessante. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, um desses promoções de supermercado, quando o anunciante ele anuncia um produto pela metade do preço ou por um preço bem baixo e costuma ter aquelas confusões, né, aquela briga, um querendo pegar uma quantidade suficiente para ele, outros querendo pegar ali a sua porção, às vezes sai até brigas, e isso é difundido pelas redes sociais. E um dia, vendo um desses vídeos, veio uma reflexão. Será que se a gente buscasse a Jesus do jeito que a gente busca, um produto numa prateleira em promoção, será que as nossas vidas não estaria de uma outra forma? As pessoas brigam por causa de um produto numa prateleira. Buscam, brigam, saem no tapa, discutem. E muitas vezes aquele produto vai durar uma semana, um mês, 2 meses. E ela vai ter que voltar lá para comprar. E nem sempre vai estar o mesmo preço, o mesmo valor, a mesma promoção. E eu fico pensando, será que se a gente não buscasse a Deus da mesma maneira que a gente busca por um emprego bom, por um salário bom, por um cargo bom, por uma vida financeira estabilizada e outras coisas, vida profissional, vida ministerial, a gente busca tantas coisas, mas será que nós temos buscado a Deus da mesma maneira, da mesma intensidade? Quero falar com você do que está escrito lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 17. Vai dizer assim, ó: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Quer dizer, as pessoas buscam por coisas, né, que não vão saciar a sua sede. Isso vai trazendo cada vez mais sequidão, porque às vezes a gente busca coisas que não vão nos saciar. Vão nos dar alguns minutos de prazer, alguns minutos de alegria, mas não vão saciar as nossas vidas. Versículo 17 ainda, agora na parte B. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel os não desampararei. A gente precisa buscar a Deus da mesma maneira que nós buscamos. Aliás, nós temos que buscar a Deus mais do que buscamos qualquer outra coisa. E às vezes a gente fica se embaraçando nas coisas terrenas, nas coisas que são temporais, que são passageiras, e não buscamos a Deus da devida maneira. Ainda no livro de Isaías, agora no capítulo 55, vai falar agora nesse respeito, a esse respeito. Isaías 55, versículo 6, vai dizer assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está fazendo um alerta para as nossas vidas, que nós temos que buscar ao Senhor enquanto Ele ainda se pode achar. Tem muita gente que entra para a igreja, que entra numa congregação, que passa a ser cristã, ser um crente, e ela pensa que não precisa mais buscar, porque ela já se batizou nas águas, porque ela já tem um serviço na igreja, porque ela toma Santa Ceia uma vez por mês, ela acha que não precisa mais buscar, porque ela vai de quarta, vai de domingo, às vezes sexta, às vezes tem um evento, vai no sábado, e ela acha que já está buscando o Senhor. Mas o altar não é lugar de buscar. O altar é lugar de entregar. O altar é lugar de sacrifício. Não é lugar de buscar. É lugar de entregar, de fazer votos ao Senhor, de entregar votos ao Senhor, de santificar a sua vida, de sacrificar a sua vida, de prestar culto, de prestar adoração. E quantas vezes nós temos trocado, invertido esses valores, pensando que buscar a Deus é abrir uma oração para pedir coisas para Deus, para pedir para Deus abençoar, para pedir para Deus prosperar. E Deus tem tudo isso para nós nas vidas. Mas Ele diz também, lá em Mateus: buscai primeiro as coisas que são do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que está buscando mais as demais coisas e esquecendo de buscar as coisas do alto, esquecendo de principalmente ter comunhão com Ele. Tem muita gente andando com Deus, no ministério, na vida,
mas não está dando o devido lugar, não está colocando Deus no seu devido lugar, que é um primeiro, é acima de tudo. Tem uma frase que, sabe, que quando eu ouço eu fico pé da vida, chateado, que é o que o jovem gosta muito de usar, gostava, né? Agora saiu de moda, graças a Deus saiu de moda essa palavra, que é falar Deus é top. Deus é top. Deus não é top. Top é o topo de uma lista. Qual lista que você pode colocar Deus? Deus é único. Deus não está numa lista. Não tem como você botar Deus na lista, numa lista. Deus é único. Então Deus não é top, Deus é único. Você entende isso? Versículo de número 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Nós, às vezes, somos essas pessoas aqui, que não somos mais ímpios, mas praticamos impiedade. O que é praticar impiedade? Quando eu deixo de praticar a piedade, a vontade de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho. Quando eu escolho o meu caminho por mim mesmo, eu estou seguindo os passos do homem ímpio. Estou me tornando ímpio. Ainda que eu seja cristão. Ainda que o meu rótulo seja cristão, crente. Mas quando eu decido tomar os meus caminhos, eu estou me tornando igual isso aqui, ó. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta. O que é se converter? É você estar indo por um caminho e você vai converter o seu caminho. Isso é conversão. Quando você aceita Jesus, você está fazendo a conversão. Você estava indo por um caminho de morte, mas através do sacrifício de Jesus você está convertido. E você precisa seguir o caminho de Jesus, porque se você tornar o caminho que você estava, você já não está mais convertido. Agora você está indo por um caminho de morte, um caminho de impiedade. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Por isso que você precisa se arrepender todos os dias. Versículo 8. Ele vai dizer assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tem crente que acha que ele ser crente, que tudo que ele pensa é de Deus. Ele dá um tropeço, Deus falou comigo. Ele espirra, o Espírito Santo falou comigo. Ele pensa alguma coisa, é Deus que está falando comigo. Não é só Deus que fala, não. O espírito maligno fala também. O nosso espírito humano também fala. Por isso que nós temos que aprender a discernir os espíritos. Tem gente que se acha tão santo, tão de Deus, que pensa que tudo que ele pensa é de Deus. E na verdade não é assim. Porque o próprio Senhor fala, porque os meus pensamentos não são os vossos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Você precisa buscar o Senhor para que você ouça o que Deus está falando. Às vezes a gente passa 5, 10 minutos falando com Deus para pedir o que nós queremos. Mas quando chega a vez de Deus falar, a gente fecha o coração e vai dormir. A gente fica olhando, buscando uma palavra de direção, mas quando Deus começa a falar, a gente fecha a nossa Bíblia. Às vezes a gente está vendo uma palavra de Deus, como nesse canal ou em qualquer rede social, mas a gente sobe o dedinho e passa para a próxima postagem, que a gente não quer parar para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Porque muitas das vezes o que Deus quer falar conosco vai ser para dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. E é aí que muito cristão se perde. É aí que muito cristão é confundido, porque deixa de ouvir a voz de Deus. Versículo de número 12, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face, todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. É isso que Deus tem para as nossas vidas, quando nós damos ouvidos ao que Ele tem para falar. Muito simples. Volte comigo lá, Isaías 41, agora no versículo 18. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore, a cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo.
Olha Deus prosperando a tua vida. Olha Deus falando que você não precisa buscar pelas coisas que Ele já te prometeu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, como diz aquela canção. É a nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é a nossa herança. Mas a herança só é dada para quem está maduro na fé. Deus não dá herança para meninos, para crianças, para homens inconstantes, mulheres inconstantes. Uma hora está crente, uma hora está descrente. Uma hora está na santidade, outra hora está no pecado, outra hora está dando ouvido às fábulas, às vãs sutilezas, seguindo pessoas quando deveria seguir ideias, palavra. Nem todo mundo que se diz eu sou de Deus é de Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor será reconhecido no céu e você está dando voz para Ele. Você entende isso? Versículo de número 20, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Para de dar glória. Para de dar glória para o homem. Para de dar glória para a criação. Começa a dar glória para o Criador. Para a gente encerrar, Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe dos teus sonhos, Deus sabe dos teus projetos, mas está faltando você parar para ouvir o que Deus está fazendo nesses dias. A gente lê a Bíblia estuda a Bíblia para observar o que Deus fez, como Deus agiu, para entendermos o seu caráter, o seu modus operandi. Então você quer pegar atalhos, pegar palavras a seu bel prazer para dar uma certa legalidade para o teu pecado. Não tem como você ser amigo de Deus e sendo amigo do mundo. Não é questão de você virar as costas para pessoas, amaldiçoar pessoas, condenar pessoas. Não é isso. Mas é você não comunicar com elas. Porque a luz de maneira alguma vai comunicar com as trevas. Como é que você vai ter na sua casa, tocando no seu celular, no seu ouvido, no seu fone, músicas de pessoas que fazem pactos abertamente? Porque antigamente se escondia, hoje não. Hoje em dia, a cantora bota lá no seu celular, na face dela e fala que faz sacrifícios a entidades. E você está colocando dentro da tua casa. Ah, mas é só música, como disse uma cantora aí recentemente. É só música. Música não foi criada pelo homem, música foi criada no céu, ela é espiritual. E como tudo que é espiritual, ele tem o poder sim de nos afetar. Você pode reparar, se você escutar uma música triste, você vai ficar triste. Se você escutar uma música alegre, você vai se animar. Porque a música é espiritual, ela não só é rítmica, ela é espiritual, ela tem um DNA espiritual. Ela não foi criada na terra, ela não foi criada pelos homens. Então quando você abre a sua boca para adorar, que espíritos você tem atraído? Que espírito você tem entretido com a tua boca? Fique ligado nisso. Versículo 12, então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Versículo 15, porque dizeis, o Senhor nos levantou profeta em Babilônia. Profeta em Babilônia, não profetas de Baal, não profetas da Babilônia. Nós estamos na Babilônia, mas nós ainda temos 7.000 profetas, 70.000, 700.000, 7 milhões. Mas ainda que houvesse só uma voz clamando no deserto, é essa voz que você deveria estar ouvindo. Você entende isso? Aí mesmo, Jeremias 29, agora no versículo 7. Esse povo estava no exílio e Jeremias envia uma carta para eles com o seguinte recado. Você pode ler o capítulo todo de 29 de Jeremias, mas para a gente encerrar aqui, versículo 6, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Sabe o que é isso? É para que o povo de Deus cresça naquele lugar. Porque assim como foi no Egito, que entraram 60 pessoas da família de Jacó, saíram 2 milhões de pessoas, porque aquele povo aquela nação não podia mais suportar
Tamanha o crescimento, mesmo os afligindo, mesmo os oprimindo, o povo de Deus cresceu. E a mesma estratégia aqui, Jeremias está falando, se multipliquem, porque quanto mais pessoas clamando, quanto mais pessoas servindo a Deus, mais pessoas vão se converter. Versículo de número 7, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não comunica com Babilônia. Você não comunica com Babilônia. Você pode até sentar na mesa, mas você não come da sua comida. Como Daniel. Não adianta você querer sentar à mesa do Senhor e depois comer da comida dos demônios. Você entende isso? Porque ou você vai servir um, ou você vai servir ao outro. Versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não vos enviei, diz o Senhor. Porque naquele tempo, o Senhor falou que aqueles ídolos duraria 70 anos. Mas no meio daquele povo, levantavam-se profetas para dizer que seria um período mais curto. Quando Deus estava falando, vão ser 70 anos. Deus está falando, ó, continua a vida. Se casem, tenham filhos, busquem maridos para suas filhas, busquem esposa para os seus filhos, porque vocês vão ficar aí. Porque vocês vão fazer diferença. Porque vocês vão fazer a diferença na Babilônia. Vocês não vão se unir à Babilônia. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E viva o Senhor Jesus.